Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo num sábado bastante agitado dentro do Vasco, que amanhã teremos decisão contra a equipe do Bahia em São Januário, uma partida que de fato vem gerando bastante expectativa dentro do elenco. A gente vai trazer todos os detalhes porque hoje teve treino pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa e foi confirmado que o Carlos Palácio estará presente na lista de relacionados para esse jogo. Após um trauma no joelho neste último treino de quarta-feira, ele foi reavaliado e tem condições de estar à disposição da comissão técnica. Queremos, é claro, trazer mais detalhes desta situação, falar tudo sobre esse confronto contra a equipe do Bahia, mas também sobre muitas outras novidades, porque hoje pela parte da manhã tivemos jogo da semifinal da Copa Rio Sub-17, um clássico entre Vasco e Botafogo. Vamos trazer aí detalhes desta partida, deste confronto importante e também falar tudo envolvendo Paulinho. O atleta cria das categorias de base do Vasco da Gama, atualmente veste a camisa do Bayer Leverkusen, mas ele já deixou bem claro que não quer permanecer no clube alemão. Será que volta ao Brasil? A gente vai falar sobre isso e, é claro, muitas outras informações. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like aqui embaixo, mas principalmente ative o seu sininho de notificação, que é importantíssimo para fazer com que os nossos vídeos cheguem até você. Então aqui embaixo ative seu sininho de notificação em todas, para que todos os nossos vídeos cheguem a você, torcedor, e é claro, você fique sempre por dentro de tudo que acontece no seu clube do coração. Este é o Boa Noite Gigante, o último vídeo do dia, e amanhã estaremos retornando às 11 horas da manhã com o Acorda Gigante, o Acorda Vascão, aliás, né? O primeiro vídeo do dia falando tudo sobre esse confronto contra o Bahia que irá acontecer. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque de fato o vídeo está repleto de novidades importantes. Eu quero já iniciar falando sobre os treinamentos, principalmente o treino de hoje. Último treino antes do confronto contra a equipe do Bahia. A Vasco TV já disponibilizou um vídeo de 2 minutos, né, com pequenos trechos aí deste treino, e podemos identificar que o Carlos Palácio está presente no treinamento. Treino normal, realmente foi reavaliado tanto ontem quanto também hoje pela parte da manhã. Tudo certo, confirmado, o jogador estará presente na partida de amanhã contra a equipe do Bahia. O departamento médico do Vasco agiu de uma forma rápida e muito efetiva. Então, parabéns aí, novamente eu venho a falar a todo o departamento médico do clube, que vem fazendo um trabalho excepcional com esse atual elenco. Carlos Palácio, que nessa última quarta-feira acabou sofrendo uma pancada no joelho, né? Teve um pequeno trauma, não era nada grave, né? Foi constatado inclusive na própria quarta-feira, mas acabou gerando dúvidas sobre a sua presença nesse clássico amanhã contra a equipe do Bahia em São Januário. Porém, tá tudo certo. Amanhã o meio-campo chileno estará presente entre os relacionados e vai começar a partida novamente no banco de reservas, mas sendo uma opção importante para a segunda etapa do jogo. Ainda falando sobre treino, né? Hoje foi um treino mais realmente visando o confronto de amanhã, mas com menos movimentação. Tem que descansar o elenco diretamente do CT Moacir Barbosa já partiu pro hotel para ficar ali até o momento do jogo. Porém, é importante também falar sobre o treino de sexta-feira, o treino de ontem, pois vimos aí a presença novamente do lateral direito Leonardo Matos, o atleta de 36 anos, que no dia 3 foi detectado, né, realmente com uma gastroenterite. Foi confirmado que o atleta acabou tendo que ficar afastado durante um determinado momento e passaria após esse período por um recondicionamento físico. Já realmente, segundo informações e após, né, a visualização na Vasco TV, voltar a treinar com o elenco principal. Estará em breve, aliás, à disposição da comissão técnica. Ele que não atuou em nenhuma partida ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. O único jogo, né, no caso, onde ele foi relacionado foi lá na primeira rodada contra a equipe do Vila Nova, mas nem sequer naquela partida ele entrou em campo. Depois do jogo contra o Vila Nova, não foi relacionado contra o CRB, contra a Chape, contra o CSA, contra a Ponte Preta, mas já volta a treinar com o elenco e em breve deve estar à disposição da comissão técnica. A última partida com a camisa do Gigante da Colina foi lá no dia 20 de março, nos jogos, né, da semifinal do Campeonato Carioca
contra a equipe do Flamengo, mas em breve deverá estar novamente à disposição da comissão técnica. Acredito que hoje o Gabriel Dias é o titular absoluto da posição, mas o Leonardo Matos é uma opção melhor, na minha opinião, do que o próprio Everton, que atualmente é o reserva da lateral. Mas seguindo, né, rapaziada, e antes da gente partir para outros assuntos, realmente é necessário falar sobre esse confronto contra o Bahia de uma maneira mais a fundo. A gente vai deixar para trazer mais detalhes, inclusive sobre o adversário, amanhã na parte da manhã. Mas é importante a gente falar alguns detalhes, né, ainda neste vídeo, até porque o Vasco enfrenta um adversário que não vem tendo um bom desempenho, principalmente nos últimos 10 jogos. É nítida a decadência do Vasco no futebol brasileiro, principalmente nesses últimos 20 anos, e a ascensão por parte do Bahia no cenário do futebol nacional. Inclusive, isso fica evidente através dos números, porque dos últimos 10 confrontos, o Vasco tem apenas 2 vitórias, são 3 empates e 5 vitórias do Bahia, no caso 5 derrotas para o gigante da colina. Inclusive, na conta entra em um confronto entre Vasco e Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Vasco foi eliminado e o Bahia levou a melhor. Ou seja, apesar de tudo, né, o Vasco é o grande favorito por jogar em São Januário, ser um clube de maior tradição, mas o Bahia também, pelas últimas 10 partidas desde 2017 para cá, leva aí realmente a superioridade nesse confronto, pelo menos nos últimos 10 jogos. Inclusive vive um momento melhor na Série B do Campeonato Brasileiro. É o atual vice-líder, já que o Sport venceu o seu último jogo e está na liderança da competição, mas caso o Bahia venha vencer, tomará novamente esta posição. Na Série B tem 9 gols e levou apenas 2, sendo 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Serão os adversários mais difíceis que o Vasco irá enfrentar nessa competição. E sobre esse jogo, o Zé Ricardo, na última coletiva que deu no meio de semana, falou sobre o confronto que terá contra o Bahia e o adversário que não será fácil de enfrentar. Então, antes da gente prosseguir com o vídeo, falar sobre Paulinho, falar sobre a partida do Sub-17, dê uma olhada aí nas palavras do treinador do Vasco falando sobre essa decisão que será amanhã contra o Bahia em São Januário. A temática, se a gente tivesse vencido um dos jogos que a gente tivesse empatado, que nós empatamos, estaríamos no G4. Então, não mudaria a importância do jogo que a gente tem contra o Bahia, um respeito muito grande. Primeiro, pelo grande clube que é o Bahia. Segundo, por ser uma equipe dirigida por um treinador que eu admiro bastante, que é o Guto. E terceiro, porque é uma equipe que também já foi campeã brasileira, assim como o Vasco. Então, a gente sabe que a Série B esse ano ela é muito disputada. Mas uma vitória contra o Bahia vai nos dar os 3 pontos, que é o que a gente sempre entra em campo buscando. Confiança com resultado positivo, caso a gente tenha no domingo, realmente a confiança aumenta e certamente nos dá a certeza e a confirmação que a gente pode crescer na competição. Mas, mais uma vez, a gente não vai subir na 7ª rodada da competição, a gente tem que estar próximo sempre ali, se possível, dentro do G4 sempre. Mas o mais importante ali, quando estiver faltando ali 8, 10 rodadas para acabar a Série B, a gente veja comportamento, jogo, rendimento e condições para a gente brigar pelo nosso principal objetivo de que é subir. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo deixou bem claro que não será um confronto fácil. O Bahia é uma equipe muito bem treinada pelo seu atual treinador, mas o objetivo do Vasco, com certeza, é buscar a vitória e entrar de vez no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, para essa partida, teremos aí, como já informado para vocês na parte da manhã, uma nova pintura do ônibus do Vasco. Temos mais fotos aí aparecendo, ônibus esse que o elenco já saiu direto do CT Moacir Barbosa para o hotel onde ficará até esse confronto contra a equipe do Bahia. Realmente um layout muito bonito, uma pintura muito bonita e será estreado amanhã contra, né, a equipe do Bahia em São Januário. Essa partida, só para esclarecer, será transmitida na Rede Globo. O jogo começará às 4 horas da tarde, terá transmissão para o Rio de Janeiro, Distrito Federal e mais 14 estados. Sport TV 2 também transmitirá o jogo, porém transmitirá o jogo para todo o Brasil, em exceto para o Rio de Janeiro também, é claro, no Premier. Então, expectativa grande, expectativa é que o Vasco possa, enfim, vencer e entrar no G4 da Série B
do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Sub-17, que entrou em campo pela parte da manhã no primeiro jogo de ida, no primeiro jogo das semifinais da Copa Rio Sub-17. A partida foi realizada no Cefat e o Vasco venceu por 4-3, com gols marcados pelo André, Cauã Kelvin e 2 do Estrela. Esse compromisso foi o primeiro dos 2 jogos. O próximo será realizado no dia 21 de maio, no próximo sábado, às 10 horas da manhã, no estádio Nivaldo Pereira. Inclusive, no meio da semana, o Sub-17 também entra em confronto contra a equipe do Fluminense. O primeiro jogo será em São Januário, às 7 horas da noite, nesta próxima terça-feira, e a segunda partida será em Laranjeiras, uma partida importante das quartas de final do Campeonato Brasileiro. No último jogo, no caso das oitavas, o Vasco acabou avançando contra a equipe do Internacional, uma vitória por 4-0 em São Januário e 3-1 fora de casa no Rio Grande do Sul. Um Sub-17 que vem realmente fazendo um excelente trabalho e vem dando bastante alegria ao torcedor vascaíno, uma base muito forte e com certeza, se bem utilizada, muitos atletas vão render demais na equipe profissional. E para finalizar, falar sobre um cria das categorias de base do Gigante da Colina, o atacante Paulinho. Paulinho, que foi vendido lá no ano de 2017, do Vasco para o Bayer Leverkusen, um atleta aí apenas de 21 anos, bastante qualidade, saiu daqui do Rio de Janeiro como uma das grandes promessas do futebol carioca, porém por lá não rendeu muita coisa. Nesta temporada, no caso 2021-2022, pelo Bayer Leverkusen, ele tem 31 partidas, apenas 4 gols e 2 assistências. E no geral, em 2020 ele atuou em apenas um jogo devido a uma lesão. Em 2019, 19 partidas, 3 gols e 2 assistências. Ou seja, ainda não conseguiu desenvolver um bom futebol por lá. Potencial ele tem, qualidade ele tem, mas ainda não conseguiu se acostumar com o Bayer Leverkusen. E tudo isso vem fazendo com que o próprio atleta não queira permanecer na Alemanha nesta próxima temporada. O seu contrato com o Bayer vai até o meio do ano que vem, até junho de 2023. Hoje, com a vitória do Bayer Leverkusen no campeonato alemão, foi confirmado que a equipe irá disputar a UEFA Champions League diretamente na fase de grupos, o que faz com que o Paulinho possa realmente querer ficar. Mas de início, a vontade do jogador é sair do futebol alemão. A informação que a gente tem é que 2 clubes grandes da Europa quiseram contratar o atleta, o Sporting de Portugal e o Ajax da Holanda. Atualmente o passe dele está no valor de 58 milhões de reais. Qualquer venda, o Vasco ganha um valor ali de 2,25%, se tratando do mecanismo de solidariedade, mas a gente ainda não sabe o que irá acontecer. O porquê eu estou falando sobre isso? Porque algum tempinho atrás, alguns clubes do futebol brasileiro, como Botafogo, Palmeiras, estavam interessados na sua contratação. 58 milhões de reais não é um valor tão alto para o atleta como Paulinho, que já se destacou aqui ainda novo, foi um dos grandes destaques das Olimpíadas do ano passado, onde o Brasil também conquistou o ouro. Paulinho marcou gols em algumas partidas, então é um atleta de bastante qualidade que ainda é visto como uma promessa do futebol brasileiro. Esse valor já citado, 58 milhões de reais, não é alto. Por exemplo, o Botafogo, há um tempo atrás, pagou, se eu não me engano, 52 milhões de reais pelo Patrick de Paula, um volante, um jogador que participa do jogo, mas de uma maneira não tão efetiva quanto o Paulinho. Ou seja, eu falo isso mais como uma observação, mais como uma informação à própria 777 Partners, que com certeza irá contratar. O Paulinho não quer permanecer na Alemanha. Seu grande objetivo é o futebol europeu, mas quem sabe ele não possa retornar ao Brasil e para se destacar novamente por aqui e ser vendido para um clube de fora. Quem sabe a própria empresa norte-americana não faz um investimento grande de 50, 58 milhões de reais para contratar um atleta. Acredito que seria uma grande resposta, tanto do Vasco ao mercado, quanto também para mostrar aí que o Vasco está se posicionando de uma maneira melhor no mercado e para realmente causar essa revolução dentro do clube como um clube pagador e não mais como um clube vendedor. Claro, volto a repetir, isso não é uma informação, isso não é um fato que eu estou dizendo que a 777 Partners vai comprar o Paulinho. Não, jamais, mas seria uma grande oportunidade de mercado. Eu acredito que é uma grande oportunidade de mercado. O Paulinho está em final de contrato com o Bayer Leverkusen e muito em breve ficando livre no mercado e não querendo permanecer no futebol alemão. Alô 777 Partners, alô Josh Wander, alô Tyler Pasco. Fique de olho aí, que o Paulinho com certeza seria uma grande resposta ao mercado e principalmente um motivo de alegria ao torcedor vascaíno no retorno de um cria das categorias de base para cá,
se destacando por aqui, depois retornando numa venda grande ao futebol europeu. Fique de olho porque as coisas ainda podem acontecer. Paulinho já despertou interesse em alguns clubes aqui do Brasil e quem sabe em breve, né, o Vasco não pode ser mais um desses clubes brasileiros interessados na sua contratação. Rapaziada, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem. Deixe aí também a sua opinião se você acha que vale pagar 58 milhões de reais pelo Paulinho, um atleta que foi cria das categorias de base aqui do Cruz Maltino, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos que vamos, se inscrevam, ativem seu sininho de notificação e, é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.